Você conhece a reforma administrativa? Sabe como ela vai afetar os atuais e os futuros servidores e todos os cidadãos brasileiros? Meu nome é Fábio Lima, eu sou advogado, especialista em Direito Público, sócio do Lima e Volpatti Advogados Associados e estou aqui para trazer essa análise para vocês. Vamos lá. Bom, nossa análise vai se dar em 4 pontos. Primeiro, a nova estrutura do serviço público proposta pela reforma trazida pelo governo. Segundo, quem será atingido por essa nova estrutura? Terceiro, os novos poderes que essa PEC traz para o presidente da República. E quarto, qual seria a economia gerada por essa PEC? Quais são essas verbas que eles dizem que agora serão proibidas? Bom, vamos em frente. Existiriam, de acordo com a proposta apresentada ontem, 5 categorias de servidores públicos. Vamos tentar entender primeiro como funciona hoje. Hoje você tem o servidor público concursado, que adquire a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício e após ser aprovado no chamado estágio probatório. Durante esse estágio ele é avaliado semestralmente. Ao final tem uma comissão de avaliação, existem regras um pouco diferentes para cada carreira, mas ele só se torna estável depois de ser aprovado neste estágio probatório de 3 anos. Isto vale para todo servidor público concursado, pois todos eles são submetidos ao regime jurídico único. E o que significa ser estável? Significa que você só vai perder o seu cargo se você 1. Pedir exoneração, 2. For demitido por cometer um ato ilícito administrativo detectado dentro de um processo administrativo disciplinar. 3. Por sentença judicial transitada e julgado, por exemplo, por um crime cometido contra a administração pública. Existe uma outra possibilidade prevista na Constituição que ainda não foi regulamentada, que é a perda do cargo por avaliações de desempenho continuamente negativas. Só que isso poderia ter sido regulamentado por mera lei complementar, a qual nunca foi apresentada nos últimos 22 anos. E é importante lembrar que, dentre os deveres do servidor público que, se descumpridos, podem ensejar sua demissão, já está, por exemplo, o descumprimento de ordens legais, a inassiduidade, a incapacidade para o exercício da sua função. Então, a estabilidade não é um manto, uma blindagem que garante que o servidor ruim vai ficar eternamente no cargo. Pois bem, além disso, existem os servidores temporários, que são contratados de forma precária, às vezes até sem concurso público ou em procedimento seletivo simplificado, para prestar um serviço público excepcional e temporário. Então, a demanda tem que ser excepcional, a atividade tem que ser excepcional e o contrato é de prazo certo. E nós temos, em paralelo, os cargos comissionados ou cargos de livre nomeação e livre exoneração, que são cargos de índole mais política. O Brasil tem um problema grave, que tem um excesso de cargos comissionados. Então vamos lá, qual é o novo regime proposto? 5 modalidades de servidores públicos. Primeiro, o servidor com contrato de experiência. O servidor público que for aprovado em um concurso público, ele vai passar no mínimo 1 ano, se for para um cargo típico de Estado, 2 anos, e este valor pode ser aumentado por lei posteriormente. Não há um limite na proposta de qual seria esse período de experiência, no qual ele não tem ainda praticamente qualquer direito, a não ser a sua remuneração. Pode ser demitido a qualquer tempo, será avaliado, e ao final dessa avaliação vai haver um score, vai haver uma espécie de lista, vai ser uma lista ordenada, porque essa experiência é fase do concurso público. Então você vai ter as provas objetivas, prova discursiva, prova de título, depois você entra em experiência e vai ser ordenado. E vai ser algo dessa forma: entram 10 no regime de experiência, os 8 primeiros serão aprovados. Então você entra sabendo que você vai dedicar 1, 2, 3 anos para a administração pública e que ao final você pode ser reprovado independente da qualidade do seu serviço. Ok? Isso já é um primeiro ponto. Por que é um ponto interessante? Porque eles afirmam que um dos objetivos da reforma é atrair mais talentos. Agora pense que você tem um emprego e faz um concurso público. Você aceitaria abrir mão do seu emprego para ir para um concurso onde você vai ainda competir durante 2, 3, 4 anos?
e depois ter que voltar para o mercado de trabalho, eventualmente, porque eles reduziram a quantidade de vagas no meio do período e você não tem garantia nenhuma disso. Então, veja, é uma situação extremamente complicada que vai só elitizar o serviço público. Bom, falamos do contrato de experiência, contrato por tempo indeterminado. A noção aqui é que, como a estabilidade vai ficar restrita a um grupo específico de servidores, a regra mais ampla seja o contrato por tempo indeterminado. Você faz concurso público, faz no mínimo 1 ano de contrato de experiência e depois você continua trabalhando, apesar de selecionado por concurso, sem estabilidade, podendo ser demitido pelas mesmas razões que já existem hoje, mas também por outras razões que a Constituição não especifica, que serão definidas em lei. Provavelmente essas razões vão especificar necessidade de redução de pessoal, obsolescência da atividade ou mesmo questões mais discricionárias da administração pública. Então você não vai ter confiança e você vai ter uma sensação maior de dependência da boa vontade da sua chefia imediata. Eles colocaram uma ressalva muito interessante de que você não poderia ser desligado por motivo político partidário. Ora, isso já não pode hoje, né? Então, para eles estarem colocando isso, é porque o objetivo é que isso possa acontecer. É um contrassenso, mas é assim que o direito funciona. Vocês estão dizendo, só não pode por motivo político partidário, então quer dizer que vai poder por motivos discricionários que se revistam de outra fundamentação que não é político partidária. Entende a dificuldade? Bom, paralelo a isso, nós temos o contrato por tempo determinado. Não confunda com o contrato temporário de hoje. Como a gente disse, o temporário é excepcional. A atividade é excepcional, a necessidade é excepcional. O contrato por tempo determinado pode ser para uma atividade continuada de Estado. Apenas a vontade do Estado é contratar temporariamente naquele período. Por exemplo, existe um outro dispositivo que a gente vai ver mais na frente, que é o contrato de gestão, no qual a Presidência da República vai poder dar mais autonomia para um órgão. Dentro dessa autonomia, o órgão vai poder contratar por prazo determinado sem pedir autorização do governo central. Ou seja, não importa a natureza da atividade, importa a disponibilidade orçamentária, se vai ser por tempo determinado, se vai ser por tempo indeterminado. Veja que isso vai levar à precarização do serviço público. O contrato por tempo determinado pode ser feito até por peça ou tarefa. Ou seja, é a mais perfeita uberização. O governo vai poder lhe contratar como quem paga um entregador de aplicativo hoje. Agora pense comigo, qual o vínculo de dependência que essa pessoa tem do Estado para ter autonomia diante da chefia, para ter autonomia diante de pressões políticas e mais, para ter responsabilidade com a qualidade da entrega, responsabilidade com o que acontece na ponta e responsabilidade com o seu próprio futuro. É uma situação extremamente complicada que transforma a exceção em regra. Quarto ponto, a contratação de carreiras típicas de Estado. Já existe hoje a noção de atividade exclusiva de Estado no artigo 247 da Constituição da República. Essa noção está sendo renomeada para carreira típica de Estado, que seriam atividades de alto nível que existem, que são inerentes à natureza do Estado ou que não tem igual, não tem comparativo na iniciativa privada. Quando perguntados, eles dão exemplos como diplomata, policial, exemplos nessa linha de juízes, promotores, que não existem em atividades particulares. Bom, qual é essa lista exatamente? Ela vai ser definida em lei ordinária posterior. E qual a diferença? A carreira típica de Estado é a única que vai continuar tendo estabilidade. Além da estabilidade, ela já fica preservada desde já, que ele não poderá sofrer redução da sua remuneração. Além do que, a carreira típica de Estado, ela vai ser pelo regime da dedicação integral e exclusiva, ou seja, você só vai poder acumular com cargos de professores. Você integra uma carreira típica de Estado, você não vai poder ter uma atividade particular, independente da natureza. Todos os demais, contrato por tempo determinado e por tempo indeterminado,
podem fazer qualquer outra atividade, inclusive ter uma empresa, que hoje é proibida aos servidores públicos, desde que não haja conflito de interesse direto. Então veja, ao invés de você aprimorar o serviço público e aprimorar a dedicação do servidor público, você torna o servidor público cada vez mais um bico, alguém que vai ter que fazer várias atividades em simultâneo para poder chegar numa renda condizente com a sua família. E a carreira típica de Estado, ela também traz algo interessante, porque se vai ser uma lei ordinária que vai lhe garantir, por exemplo, não ter o salário reduzido, você gera um incentivo ainda maior para que as carreiras invistam em lobby no Congresso Nacional, porque isso vai ser vida ou morte da carreira. Então você gera mais privilégio, mais exclusão, mais desigualdade dentro do serviço público e mais politização. Tudo que a reforma diz que quer acabar. Muito bem, isso foi um ponto interessante, acredito eu, né? Mas vamos falar agora sobre um outro ponto, que é quem vai ser atingido. Porque vocês vão ver mais na frente que eles dizem que a reforma administrativa vai reduzir uma série de privilégios e que isso vai tornar o Estado mais leve, etc. Bom, quanto a quem vai ser atingido, não atinge juízes, não atinge promotores, procuradores da República, membros do Ministério Público em geral, magistrados em geral. Não atinge parlamentares, não atinge ministro, prefeito, governador, presidente da República. Não atinge também os militares, que tiveram uma reestruturação com aumento real de salário recentemente. Bom, então quem vai ser atingido? Os novos servidores públicos após a regulamentação da PEC, se aprovada. E os servidores públicos atuais não vão ser atingidos parcialmente. Eles estão protegidos pelo artigo 2º da PEC, no sentido de que aqueles que detêm a estabilidade ou que já estão em vias de detê-la vão continuar sendo estáveis, mas eles vão estar sujeitos a uma avaliação de desempenho que vai ser definida em lei ordinária. A PEC já sinaliza para a possibilidade de autorizar a redução de remuneração com redução de jornada, e isso deve valer para os atuais servidores. E a reforma administrativa como um todo, que vai muito além desta proposta de emenda à Constituição, vai afetá-los com a reestruturação das carreiras. E digo mais uma coisa, você faz parte de uma carreira que tem 1.000 servidores, 2.000 servidores. À medida que os cargos forem vagando, esses cargos serão extintos pela Presidência da República e os seus colegas, se a sua carreira não tivesse sido definida como típica de Estado, passarão a ser contratados por tempo determinado ou tempo indeterminado, cada vez mais sujeitos à pressão política. Isso vai acabar refletindo nos servidores públicos hoje estáveis dessas carreiras em extinção. Carreira em extinção não consegue reajuste real, carreira em extinção não consegue reestruturação, carreira em extinção não consegue alcançar os melhores cargos. Então veja que isso também vai prejudicar os atuais servidores, ainda que eles não sejam atingidos diretamente no bolso hoje. Ok, então já vimos que a reforma administrativa não ataca privilégio. Vejamos então as verbas que o governo afirma que a PEC passa a proibir, mesmo para os novos servidores. Bom, eu vou abrir aqui uma listagem porque a lista é um tanto longa. É vedado a qualquer servidor ou empregado público, salvo quem tenha ingressado antes da regulamentação, férias superiores a 30 dias. Eu desconheço no serviço público carreiras civis, salvo o professor universitário federal, que tenham férias acima de 30 dias. Quem tem isso são promotores, são membros do Ministério Público e membros da magistratura, como vimos, não são afetados. Então, é um nome bonito, olha, vai acabar com as férias de 60 dias. De quem? Não vai acabar. Então, isso aqui é mera cortina de fumaça para atrair atenção midiática. Adicionais de tempo de serviço que independente de denominação. No Poder Público Federal isso não existe há muito tempo. Pode ser que isso exista ainda em algum rincão, em algum município do Brasil, que poderia ser resolvido por uma lei ordinária, a economia é mínima. Licença-prêmio, assiduidade ou outra decorrente exclusivamente de tempo de serviço. No Poder Executivo Federal isso foi extinto em 1997. Alguns estados de fato ainda têm e provavelmente esses estados vão simplesmente adotar o mecanismo da licença capacitação, que é o que o governo federal faz.
Redução de jornada sem redução de remuneração, essa também já é a regra. Adicional de indenização por substituição sem a efetiva substituição. De novo, sabe onde isso ocorre? Ministério Público e Magistratura, que estão fora da reforma. Progressão baseada exclusivamente em tempo de serviço. Poder Executivo Federal, Serviço Público Federal, isso não ocorre mais. Todos dependem de avaliação e ou cursos de capacitação. Parcelas indenizatórias sem previsão legal. Todas têm. De novo, quem recebeu parcela indenizatória sem previsão legal? Magistratura, pelo auxílio moradia, que foi definido numa decisão monocrática de um ministro do Supremo. Isso não vai ser afetado pela reforma. Incorporação de cargo em comissão. Não existe mais. Então veja, fala uma lista de 14 pontos de verbas que serão extintas, que ou é inútil, ou é irrelevante, ou já foi feito, é apenas para dar uma falsa noção de que vai gerar uma economia. Não à toa, quando perguntados ontem por jornalistas na coletiva de imprensa que apresentou a reforma, afirmaram a reforma, num primeiro momento, traz zero de impacto fiscal, zero de economia. Então vamos lá. Tem um outro ponto interessante que eu não posso deixar passar. A reforma trata de aumentar o poder da Presidência da República para extinção de entes, extinção de órgãos, autarquias e fundações. O que é uma autarquia, o que é uma fundação? A autarquia e uma fundação é um ente da administração pública indireta, criado por lei, que é separado da administração pública direta para ter mais independência. Elas têm algum nível de autonomia administrativa, financeira, orçamentária. Grandes exemplos são as universidades, são autarquias de natureza especial, pela sua autonomia constitucionalmente respaldada, e as agências reguladoras. Ao dar à Presidência da República o poder, ainda que em tese, distinguir um órgão autônomo, você está injetando imediatamente, o temor de que se aquela entidade, se aquela autarquia ferir um interesse político, ela pode ser extinta. Se ela for extinta, os seus cargos, principalmente os contratos indeterminados e os contratos por tempo determinados, certamente poderão ser extintos, gerando demissão em massa. Agora você pense muito concretamente no que aconteceu com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, quando divulgou dados que não eram do interesse do governo federal sobre a Amazônia e o seu diretor foi exonerado. Pense o que poderia ter acontecido com o Instituto. Pense que as universidades federais que foram acusadas de balbúrdia tiveram o seu orçamento ilegalmente contingenciado. Teria acontecido com a Universidade de Brasília, que está na linha de frente da pesquisa da vacina do combate ao coronavírus. Pense o que teria acontecido com o IBAMA. Pense o que teria acontecido com o ICMBio e a perseguição que esses servidores já sofrem no Ministério do Meio Ambiente, se o governo federal pudesse, num simples decreto, extinguir esses órgãos. Então, não é, como foi dito na entrevista coletiva ontem, não, porque se eu quiser mudar o nome de uma secretaria, hoje é muito difícil. Não é disso que se trata. Nós estamos tratando de, vamos autorizar o presidente da República e, por simetria, os governadores de estados e prefeitos a extinguirem por decreto fundações e autarquias, muitas vezes centenárias, que cumprem um papel autônomo, muitas vezes até de fiscalizar indiretamente o próprio governo. Isso não é possível. Isso é você permitir o desmonte completo do Estado brasileiro, por qualquer motivo ou mesmo sem motivo. Então, nós precisamos ter a noção de que o Estado existe para produzir aquilo que é de longo prazo, que é vital para o funcionamento do nosso país. Se nós permitirmos que ele seja desfeito de maneira abrupta, por decreto, nós estamos desmontando o nosso próprio conceito de nação, o nosso próprio conceito de país. Este é o tipo de objetivo que essa reforma tem. E assim ela vai afetar atuais servidores, novos servidores e, acima de tudo, o cidadão. Quero deixar uma mensagem final para você aqui. Em simples linhas,
A reforma administrativa tem o objetivo de aumentar a desigualdade no serviço público, precarizar o serviço público com mais contratos por tempo determinado e por tempo indeterminado, reduzir a estabilidade do servidor para que ele possa ser mais facilmente manejado pelo gestor para seus interesses políticos, administrativos individuais. O brasileiro não confia nos políticos. O brasileiro sabe que o político usa, como já usa, de cargos comissionados para pegar o salário de volta do servidor, para funcionários fantasmas, para desvio de função, como nós vimos no caso dos guardiões do Crivella. E nós vamos permitir que a administração pública tenha ainda mais servidores que podem ser demissíveis a qualquer tempo para serem ainda mais dependentes da sua chefia, da chefia política. Então, isso é voltar para o Brasil do coronelismo. A verdadeira modernização que o Brasil precisa é de menos cargos comissionados, do que essa PEC não trata, é de menos influência política sobre questões de Estado, é de mais critérios técnicos para a promoção dos servidores, o que poderia ser feito numa legislação ordinária, é sim, talvez, da avaliação de desempenho, desde que seja feita de maneira colegiada, de maneira objetiva, sem possibilidade de gerar uma perseguição política ao servidor. Nós precisamos que os cargos de chefia sejam acessíveis a quem progride dentro da carreira, que tenham critérios técnicos. É disso que nós precisamos. Nós não precisamos destruir a conquista civilizatória que foi o regime jurídico único. Nós precisamos construir em cima disso. Então, em defesa da democracia, em defesa de serviço público de qualidade, em defesa que você não veja o seu posto de saúde perder 15, 20, 30% dos médicos a cada crise econômica, que você não veja a sua escola fechada numa crise econômica, em defesa que o Estado seja imparcial, impessoal, movido pela legalidade e pela eficiência, nós devemos ser contra esta reforma administrativa. Muito obrigado a todos, meu nome é Fábio Lima, obrigado a você que assistiu até aqui, nos sigam nas redes sociais para mais informações sobre a reforma administrativa e tudo referente ao servidor público. Grande abraço e até a próxima.